Olá, você está assistindo esse vídeo aqui no canal do Rigor Científico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve para acompanhar todo esse material científico que a gente produz por aqui e dá um joinha nos vídeos também para ajudar a gente aqui o YouTube a entender que você está gostando do nosso conteúdo. O que eu queria falar com vocês hoje é a respeito da imunidade adquirida pela infecção versus a imunidade adquirida pela vacinação. E essa é uma pergunta que tem assolado muito os cientistas, mas junto com elas a seguinte pergunta: quanto tempo dura essa imunidade após a infecção ou após a vacinação contra o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19? Bom, responder a essa pergunta é algo que ainda não se tem nenhum dado concreto, não se consegue responder com 100% das evidências e 100% de certeza. Porém, agora em começo de junho de 2021, um grupo de pesquisa lá da Universidade de Washington publicou um trabalho na revista Science discutindo justamente isso, levantando essa questão: o que dura mais, a imunidade adquirida pela vacina ou a imunidade adquirida através da infecção? Outra coisa que eles buscaram estudar: no que difere a imunidade adquirida pela vacinação da imunidade adquirida pela infecção. E aí eles conduziram um estudo fazendo um mapeamento genético, um mapeamento de estrutura de anticorpo e do vírus, selecionando dois grupos de pessoas. Eles selecionaram um grupo de indivíduos que já haviam recebido as 2 doses da vacina de RNA mensageiro da Moderna. Lembrando que essa tecnologia de vacina com RNA mensageiro é uma tecnologia nova que surgiu agora nas vacinas contra a Covid-19, que o agente ativo da vacina ele é um pedacinho do RNA mensageiro do SARS-CoV-2, mas que não é capaz de se replicar ou de infectar o organismo humano. Aí, uma vez que a pessoa se vacina, que ela recebe essa vacina, o que acontece no organismo dela é que esse RNA mensageiro ele começa a estimular a produção de proteínas spike pelo nosso organismo. E aí o nosso sistema imunológico vai entender: opa, isso aí tá errado, isso aí não é normal, eu não conheço, e começa a produzir imunidade, seja células ou seja anticorpos. Então é mais ou menos esse o princípio da vacina, e esse foi um grupo das pessoas que eles estudaram. O outro grupo foram de indivíduos que se recuperaram da Covid-19. Então, teoricamente, ambos os grupos já haviam desenvolvido imunidade, seja através da vacina, seja através da própria infecção. E esse grupo que tinha se recuperado da Covid não tinha recebido as vacinas ainda. Muito bem. O que foi que eles fizeram? Uma série de análises químicas, moleculares, etc. Eles buscaram identificar as diferenças entre a atividade desses anticorpos. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o SARS-CoV-2, ele se liga num receptor específico nas nossas células, que é o receptor AC2 ou ECA2. E nesse receptor, nesse AC2, existe um domínio que eles chamam de RBD. E é nesse domínio que os anticorpos se ligam e conseguem inativar, por exemplo, o SARS-CoV-2. E o que eles foram investigar? O que é que tinha de diferente entre esses anticorpos adquiridos de uma infecção, de uma forma natural pela infecção, dos anticorpos adquiridos através de uma infecção. E o que foi que eles viram? Eles perceberam que dos indivíduos que já haviam recebido as 2 doses da vacina contra o SARS-CoV-2, esses anticorpos eles tinham uma especificidade muito maior por essa região RBD, fazendo com que eles reconhecessem muito mais a proteína spike e tivessem uma afinidade, uma força de ligação muito maior do que daqueles anticorpos das pessoas que não haviam tomado a vacina, apenas tinham se infectado com o vírus. Isso foi uma das evidências. A segunda, aí eles pensaram o seguinte: bom, então esses anticorpos eles têm um comportamento de acordo com a forma que a pessoa adquiriu esses anticorpos.
E aí eles foram investigar, né, continuando essa pesquisa, essa investigação sobre esses anticorpos. Bom, o que é que eles viram então? Que a imunidade natural e a imunidade adquirida através da vacinação, elas diferem uma da outra na forma que os nossos anticorpos, ou que os anticorpos daqueles indivíduos, reconhecem as proteínas virais e as variantes virais. E ainda mais, os anticorpos adquiridos através da vacinação são mais propensos a combater as variantes do SARS-CoV-2, mesmo que esse vírus tenha sofrido pequenas mutações no domínio RBD. Os pesquisadores, eles ainda não sabem explicar, né, como e por que esse mecanismo de ação dos anticorpos diferentes ele existe. Ambos os casos, tanto na infecção quanto na vacinação, os anticorpos eles são direcionados contra esse domínio RBD da proteína spike viral. E essa equipe de pesquisadores lá da Universidade de Washington, eles sugerem que essas diferenças elas podem surgir porque as vacinas, ou no caso essa vacina, né, ela apresenta a proteína viral em conformações ligeiramente diferentes do que o vírus da infecção. Então, isso cria anticorpos mais variados, vamos dizer assim, adaptados a lidar com uma maior variabilidade. Outra possibilidade que os pesquisadores acreditam também é que o RNA mensageiro, que é liberado pela vacina, mude a forma como o antígeno seja apresentado ao sistema imune. E o que levaria, então, né, às diferenças desses anticorpos induzidos. Então, como é que funciona, né? Existem no nosso organismo células apresentadoras de antígeno e que quando a gente, né, o nosso corpo tem contato com um antígeno, o vírus, por exemplo, são elas que vão apresentar esse antígeno para o sistema imune. E nesse caso aqui, eles acreditam que a diferença que surgiu entre vacinados e não vacinados resida na forma como esse antígeno foi apresentado ao sistema imune também. E ainda, uma terceira alternativa para isso baseia-se no fato de que na infecção, nos casos leves a moderados, o SARS-CoV-2 ele fica mais restrito às vias respiratórias. Observem que eu falei em casos leves e moderados. Enquanto que na vacinação, o antígeno ele é apresentado pela via intramuscular. E uma vez que ele está ali no músculo, ele fica muito mais tempo visível e disponível para o sistema imunológico, o que confere, né, ao sistema imunológico tempo e uma maior capacidade, uma maior oportunidade de uma resposta mais robusta contra esse vírus. E quais são os pontos mais importantes que a gente precisa considerar a respeito disso? Bom, a gente sabe que o ser humano está exposto rotineiramente a diversos tipos de vírus, inclusive vírus da família, né, coronavírus, que não o SARS nem o MERS, mas coronavírus que causam resfriados comuns todos os anos. Todos os anos, por exemplo, a gente precisa tomar uma vacina contra o H1N1. Da gripe. Mas, mesmo tomando essa vacina, mesmo se cuidando, todo ano é comum a gente ver pessoas, principalmente na época de frio, muita umidade, resfriadas. Bom, o que acontece? Esses coronavírus e, por exemplo, até o H1N1, eles são vírus que sofrem mutações e que conseguem escapar do sistema imune, e aí a imunidade adquirida não entende, não reconhece eles, e aí acaba que o indivíduo adquire, né? A gente se contamina com esse vírus e desenvolve um resfriado. Esse princípio também se aplica para o SARS-CoV-2. Porém, diferente dos resfriados comuns, para a Covid-19 foram desenvolvidas múltiplas vacinas diferentes, graças aos esforços de toda a comunidade científica mundial unida nessa batalha contra a Covid-19. E seja qual for o tipo da vacina, as evidências científicas das pesquisas pelo mundo apontam que a imunidade adquirida pela vacinação protege contra as novas variantes circulantes do SARS-CoV-2. Então, a esperança da comunidade científica e dos órgãos de saúde é de que
a imunidade adquirida pela vacinação seja mais duradoura contra o SARS-CoV-2 e passe a representar uma luz no fim do túnel quanto ao fim da pandemia. E os resultados desse estudo que eu trouxe aqui para vocês, eles reforçam, né, essa possibilidade. Eles indicam, eles mostraram que, comparando indivíduos vacinados de indivíduos infectados, os anticorpos daqueles vacinados eram muito mais robustos contra o vírus, duraram muito mais tempo e capazes de neutralizar as variantes, né, que o SARS-CoV-2 pudesse apresentar, enquanto que dos indivíduos infectados não. Então, esse estudo, assim como os nossos vídeos e a nossa divulgação, é mais uma tentativa de explicar e de ajudar a convencer mais e mais pessoas a arregaçarem as mangas e se vacinarem, mesmo que você já tenha sido infectado pela Covid-19. Então, isso é muito importante e esse estudo ainda ele corrobora essa importância, essa necessidade de que pessoas que já tiveram Covid-19 e se recuperaram devem sim se vacinar, porque a imunidade induzida pela vacinação ela é mais forte, ela é mais robusta. Então, para a gente sair dessa situação que tá, a maior esperança e o jeito mais fácil para sair desse cenário pandêmico é com o maior número possível de pessoas vacinadas pelo mundo. A vacinação, ela é uma estratégia de saúde coletiva e que salva vidas. Além de reduzir a possibilidade de novas variantes do SARS-CoV-2 surgirem e escaparem da proteção da vacina, salva a vida, ok? Então, o que a gente quer com esse vídeo é te explicar esse estudo científico e te ajudar a achar argumentos e convencer você ou convencer algum conhecido seu a se vacinar, a não ficar escolhendo qual a marca da vacina que eu vou tomar e compartilhar esse conhecimento, compartilhar conhecimento científico, conhecimento em saúde para todo mundo. Assistam mais vídeos aqui do nosso canal e espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau!